Paz do Senhor Jesus para todos. Irmãos, talvez eu não entendi muito os comentários do professor, né? Professor Quadro, né? Uma hora ele fala que Jesus é Deus, uma hora ele fala que a doutrina certa é da Trindade. Eu não entendi isso. Uma hora ele fala que Deus fez Jesus. Irmãos, Jesus é Deus. E como é que Deus fez Jesus? Existe dois deuses, então, da divindade? Isso não existe, irmão. O próprio profeta Isaías 43:10, ele diz: Vós sois as minhas testemunhas, assim diz o Senhor, e a meu servo a quem escolhi, para que me entendais e compreendais que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Irmãos, não vai haver outro Deus fora Deus. Só que no livro de 1 João 5,20, lá nas cartas próximas de Apocalipse, a palavra de Deus diz que Jesus é o verdadeiro Deus, a vida eterna. E aonde que fica a Trindade nisso? Que Jesus é a segunda ou terceira pessoa da Trindade. Isso não existe, irmão. Não existe dois deuses, é um Deus. É um Deus. Gálatas 3:20. Deus é um só. Tiago 2:19. Crês tu que Deus é um? Fazes bem, porque até os demônios crê e estremece. O ser humano está perdendo por capeta. O ser humano está perdendo os demônios. Vários seres humanos estão perdendo. Por quê? Porque até os demônios crê que Jesus é Deus. Jesus foi para aquela margem, irmãos, aquelas bandas lá de cidade de Gadareno, e lá tinha o homem possesso de demônios. Aquele homem não pediu ajuda para outro não, a não ser para Jesus. Ele falou assim, filho de Deus, mas porque nem os demônios sabiam ainda que aquele ali era o próprio Deus na forma de um homem. Deus veio na forma de um homem, da profecia de Isaías 9:6, que o menino veria, mas aquele menino já é Deus forte, Pai da eternidade, meus amados. É o próprio Deus. Não tem como inventar outro Deus, o povo quer inventar, mas o próprio Tiago disse: crês tu que Deus é um, fazes bem, pois até os demônios crê e estremecem. Os demônios crê que Deus é um, e esse Deus é Jesus, né? Apocalipse 1:17-18. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio, né? No livro de Bereshit, irmãos, capítulo 1, versículo 1, tá lá. Deus é um, né? Como é que as pessoas querem inventar um outro Deus fora Jesus? Lá no livro de Torá, meus irmãos, no livro hebraico, Deus é um só, o Senhor é um só. O povo brasileiro quer inventar outros deuses, dizendo que Jesus não é Deus, querendo fazer de Jesus uma segunda pessoa de Deus, se Jesus é a primeira, está lá em Apocalipse. Observe Apocalipse 22:16, irmãos. Jesus é o dono dos anjos. Ele formou os anjos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Observe o que está lá. O verbo, irmão, é a palavra. A palavra veio de Deus. E a palavra é do próprio Deus. É o próprio Deus que estava ali na forma de um homem. Observe o versículo 10, 11, 12. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conhece Jesus como Deus. Vocês da Trindade, vocês não conhecem Jesus como Deus, porque vocês estão no mundo. Mas a igreja conhece. Mateus 16:18. Jesus falou: Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só o que falou Jesus para Pedro. Então a igreja de Jesus, ela sabe quem é Jesus. Ela sabe como é o nome de Deus, né? Lá da profecia de 2 Crônica 7:14. O povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele me buscar, se ele clamar, eu vou ouvir dos altos céus. Quem está falando aqui é Deus, irmãos. É o próprio Deus falando em 2 Crônica.
né? Então, meus amados irmãos, creiam que Jesus é Deus. Essa doutrina da Trindade é doutrina de demônios, de Apocalipse 16, 13 e 14. É os três espíritos de demônios. Deus não tem, meus irmãos, não tem o espírito dividido. O Espírito de Deus é um espírito só, é o Espírito Santo. Creiam nisso. É o Espírito Santo. Mas o espírito da Trindade de demônios são vários. É contenda, é desordem. É isso. É macumbaria, é feitiçaria, é briga, é matança, é inveja. É o espírito errante. Mas o Espírito de Deus, ele é amor. Ele é amor, meus amados irmãos. Creio que Jesus é esse Deus. Creio. Porque lá no livro de João, capítulo 8, versículo 24, se você não crê que Jesus é Deus, você vai morrer no seu pecado. O versículo, mesmo aí no capítulo de João 8 e o versículo 58, a palavra de Deus fala bem claro. Jesus próprio falou, o povo falando para ele, você não tem nem 50 anos, você viste Abraão? Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha quem é o eu sou dos hebreus. É Jesus, é o próprio Deus, é o Deus de Moisés. Amém? Fico todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E cuidado com a doutrina da Trindade. Todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Todo mal mesmo. Que Jesus venha reinar para todo sempre. Amém.